Então, agora, dando continuidade às nossas atividades, vamos para a quinta e última, porém não menos importante, mesa, a luta por uma política de drogas não manicomial, avanços e desafios. Então, para essa mesa, eu vou chamar a Zelise Schenenberg. Zelise é... Deixa eu pegar. Fala Zelise, já aplaude, né? Isso que é o poder do nome, hein? Então, a Zelise é trabalhadora no SUS há 11 anos, como técnica de enfermagem no segmento da saúde mental e política pública sobre drogas. Fomenta a política, arte e cultura, puxando movimentos como a Marcha da Maconha Joinville, a Batalha Rimas do Gueto, Coletivo Histeria, Casa Fantasma, Descriminaliza STF Joinville e o projeto Fique Legal, de redução de riscos e danos em contextos de festas. É conselheira do REDUC, que é a Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos, e foi vice-presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas de Jaraguá do Sul. Obrigada por ter vindo. Também vou chamar o Altieres. Altieres é psicólogo clínico, docente em residência de saúde mental no SUS, assessor de pesquisas do CRP8 do Paraná, doutor pela Faculdade de Saúde Pública da USP, mestre pelo Núcleo de Subjetividades da PUC e autor de textos e pesquisas na área de saúde mental antimanicomial e antiproibicionista. E também vou chamar o Gil. O Gil é ex-integrante do coletivo de produção integrada de resistência antimanicomial, o coletivo PIRA. Apoiador do Movimento Nacional em Defesa da População em Situação de Rua de Santa Catarina, mestrando em Saúde Coletiva pela UFSC, membro do Grupo de Pesquisas em Políticas de Saúde e Saúde Mental também da UFSC, militante antimanicomial, antiproibicionista e antirracista, psicólogo, acompanhante terapêutico e redutor de danos. Psicólogo. Então, eu vou passar a palavra para vocês. Sejam muito bem-vindos. Quer vir aqui? Aí eu vou sinalizar quando faltar, assim. Então, boa tarde a todas, todes e todos. É uma honra para mim estar aqui falando com vocês. Eu gosto muito desse tema. E até quando a PAN me convidou, né, eu fiquei pensando, caramba, né, a luta por uma política de drogas no manicomial, avanços e desafios. Mas eu pensei, caraca, é a minha vida, né? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns relatos, também vou fazer alguns links e é isso, vamos conversando depois. Então, eu vou falar sobre a minha experiência como redutora de danos e militante cansada, né? Quem aí está cansado vai entender o que eu estou falando. Eu tenho 32 anos, sou formada como técnica de enfermagem há 11 anos, e o meu primeiro emprego foi no CAPS-AD, né? O Centro de Atenção Psicossocial e Outras Drogas, de Jaraguá do Sul, que é uma cidade pequena, né? Bem menor do que Joinville. É 3 horas aqui de Floripa, para quem não está ligado, assim, né? Eu entrei no CAPS, não sabia nada sobre redução de danos. Foi ao longo do tempo que eu fui aprendendo e fui amando. Até hoje eu fico me perguntando se é amor ou se é loucura, sabe? Fico me perguntando isso, né? E também na minha graduação de psicologia, tanto no técnico de enfermagem quanto na graduação de psico, eu não tive nada, assim, foi bem raso sobre saúde mental. Eu não sabia, quando eu entrei no CAPS, como técnica de enfermagem, eu não sabia o que fazer, sabe? Porque, enfim, técnica de enfermagem, vamos ver ali os sinais vitais, vamos dar injeção, vamos fazer curativo, mas e aí no CAPS, né? O que a gente faz, né? E aí foi, né? Fui absorvendo, fui amando, fui, enfim, entrando em contato, até que eu comecei a ir nas escolas, falar com adolescentes sobre redução de danos, e era muito massa. Eu preparei assim algumas perguntas que são bem clichê, né? Tipo, maconha causa esquizofrenia e tal, e aí era aquela loucura da batata quente, né? Até uma ideia aí para quem trabalha em escola, né, para fazer, porque é bem dinâmico e bem legal.
Eu tinha dificuldade com os professores, né, porque, enfim, aquelas falas moralistas, né? Mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal. E é uma questão preocupante, né? Os alunos usarem drogas nas escolas, né? É uma questão preocupante. Só que como abordar isso, né, com os adolescentes? Não é reprimindo, né? É tendo acolhimento com essas pessoas. Então, até depois de um tempo, deixa eu ver se é aqui já. É que eu fiz aqui uma colinha, porque senão eu ia esquecer. Então, né, o acolhimento é redução de danos também, né? Então, fui ali mostrando como isso era importante. Foi muito rico para mim esse período. Foi no CAPS-AD também que eu tive experiência com a abordagem social. Não é consultório na rua, é abordagem social, onde as pessoas tinham um telefone para fazer denúncia. Não era assim uma solicitação de atendimento a quem estava em situação de rua, era denúncia o nome, né, que eles colocavam. E aí, enfim, ia lá com o meu amigo, né, que era psicólogo. A gente fazia visita domiciliar embaixo das pontes. Então, a primeira vez, né, fazendo visita domiciliar embaixo da ponte, assim, cheguei, a gente foi, entrou, aí tinha uma barraca com colchão, tinha uma mesa que eles fizeram um banco, assim, né, de madeira, colocaram uma toalhinha em cima daquele banco para fazer que era mesa, tinha os pratinhos todos lavados, eles estavam com o fogareiro fazendo o almoço, sabe, super organizados, né, bem diferente do que a sociedade quer que seja, né? E aí tal, a gente lá fazendo visita domiciliar, conversando sobre a saúde e tal. Depois de um tempo, claro, né, que esse atendimento não se perpetuou, infelizmente, né? Porque a prefeitura, eles não gostam que falem isso, né? Essa questão de higienização, mas era bem isso que acontecia, né? Então não tem como não falar sobre isso. Estou tremendo um pouco. E aí, depois de um tempo, o meu amigo ele foi retirado da abordagem social, porque muitas questões que a prefeitura dizia para ele fazer, ele não fazia, porque ele entendia a redução de danos, ele tinha um atendimento humanizado. E a prefeitura queria que ele dissesse para a galera ir embora. Até a prefeitura, né, com essa questão da higienização, eles jogaram fora todos os pertences que a galera tinha, né, ali embaixo da ponte, e fecharam as pontes. E a prefeitura queria que esse meu amigo conversasse com pessoas lá que isso iria acontecer, e ele se recusou. Depois disso, ele foi mandado para um posto de saúde. Então, é isso que acontece normalmente para quem se recusa a fazer as paradas que a prefeitura manda, né? Então, teve reunião também sobre manejo com a população de rua, e o CAPS não foi chamado. Algumas reuniões aconteceram, né? Naquela época, o CAPS não era chamado, porém, PM era chamado, comunidade terapêutica, enfim, né, bem forte. E era bem difícil lutar contra a pressão das comunidades terapêuticas e esse desejo higienista da sociedade, sabe? Até hoje, imagino, né? Mais para frente eu vou dar outro recado ali. Em 2019, aconteceu uma das votações para descriminalizar as drogas, né? Foi feito lá na Univille, e o meu amigo que estava me ajudando a fazer esse evento lá, depois do evento, ele perdeu o estágio dele, porque o reitor não concordou com o que estava sendo feito ali, né? Que a gente estava falando sobre política e desencarceramento. Então, o reitor super conservador tirou meu amigo do estágio dele por conta disso, né? Eu fui vice-presidente do Conselho Municipal sobre Drogas de Jaraguá do Sul, e lá era uma questão muito assim, tipo, comunidade terapêutica versus redução de danos, sabe? Eu fui por 2 anos, eu tentava assim dizer que redução de danos também entende a abstinência, mas não é o principal foco disso, né? Só que eles queriam algo imediato. Eles também não entendiam que redução de danos e ganhos é quando a pessoa toma banho, é quando a pessoa toma água,
sabe? Isso também é um ganho para a pessoa, mas eles não entendiam isso. Eles entendiam somente a abstinência, a pessoa limpa e tal, aquele padrãozinho lá, né? Vou falar um pouquinho acelerado aqui. Então, e aí, por conta disso, né, era muito difícil trabalhar porque era um sentimento de impotência e frustração, né, porque a gente queria fazer as coisas, queria que andasse, queria que as pessoas também entendessem, mas não ir para frente, sabe? Eu acho que isso está até hoje, né, que a gente quer que as pessoas entendam sobre redução de danos, sobre luta antimanicomial, mas é tão difícil, até por conta, né, da extrema-direita ter deixado várias sementes e agora a gente tem que lutar contra tudo isso. Né? Então, mas enfim. Tá. Então, e aí no CAPS AD, eu como técnica de enfermagem, né, fui lá e tal, dava intramuscular na galera, verificava os sinais vitais, mas aí eu vi que, pô, tinha que fazer alguma coisa a mais, né? E como eu sabia tocar violão, que era algo que eu tinha aprendido quando era criança, aí eu comecei lá a fazer oficina de música, antes não tinha oficina de música, e aí a gente fez uma banda, eles que deram o nome da banda era Os Sobreviventes. A gente ia em eventos da saúde mental fazer show, final do ano a gente também estava fazendo show, a gente gravou CD e DVD no estúdio profissional, muito bom ter contatos, né, porque daí a gente consegue fazer as coisas, né, que a gente não pagou nada. Tinha um muro enorme no CAPS AD também, que era um muro sujo, assim, sabe, quando tem musgo e tal, só que ele era bem grandão. E aquilo deixava assim, o CAPS com uma aparência triste, sabe? E aí teve um final de semana que eu arranjei também lá, fiz o arte no muro CAPS AD, tem até uma página no Instagram, bem massa. Chamei alguns amigos artistas, chamei uma galera que é do design, lá de Jaraguá do Sul, e aí a gente fez um evento lá no CAPS, chamou os vizinhos, ninguém colou, né, até porque os vizinhos não queriam que a gente ficasse lá, né, no CAPS. O CAPS era no centro, um lugar muito bom, onde passava ônibus para as pessoas conseguirem, né, colar no CAPS, mas nenhum vizinho quis prestigiar, mas foi bem massa, os usuários colaram, também foi bem legal. Tá. Então, e aí, né, foi indo e tal, fui fazendo outras oficinas também com a galera, sempre puxando assim para arte e cultura, porque eu acho importante ter isso na vida das pessoas, né? É algo que abre a consciência, né, da galera. Eu achei isso sempre importante, por isso que eu sou envolvida em outros movimentos também. E aí eu, na maior inocência, né, fui lá e propus a oficina subversiva, com esse nome, né? Não queria nada, né? Aí tá. Aí a gente foi fazendo colagem, fui conversando com a galera sobre política, sobre desencarceramento. Lá tinha a população negra, a gente foi conversando sobre isso também. Até que, depois de uma... E eu trabalhei 10 anos no CAPS, né? Então eu tive 10 anos para incomodar. E aí, depois de uma reunião com a gerente de assistência social, onde ela já falava assim, não é higienização, mas isso, aquilo, não sei o quê. A gente bateu boca. Depois dessa reunião, eu fui retirada do CAPS AD. O lugar que eu amava assim, trabalhar, fui retirada. Tudo bem, estou numa UBS, hoje também defendo e amo o SUS, e também tem outros, né, projetos de redução de danos fora, mas depois dessa reunião, fui retirada. E também eu já estava ficando marcada um pouco, né, porque sempre defendendo, assim, até nessa reunião eu falei que era um absurdo não ter pessoas em situação de rua, porque a gente estava falando sobre eles e como assim não tem ninguém para dizer por eles, que era um bando de privilegiado falando o que tinha que fazer. Ixi, daí já era, né? E aí teve um dia, só um adendo, né, que no meu armário do CAPS tinha lá adesivo, tinha imã, tipo Adão e Erva, tinha outras coisas assim também, e tinha um adesivo do Quem Mandou Matar Marielle. E o secretário de saúde foi um dia lá no CAPS, não sei o que ele foi fazer, ele olhou o meu armário, ele já estava brigando, né, com a galera. Ele olhou o meu armário e falou assim, o que me interessa, quem mandou matar a Marielle? Sabe? Me falaram isso depois, então só para vocês verem como é que era o nível da parada.
Então, hoje eu estou num posto de saúde, né? E também, aí eu tenho outros trampos, falar um pouquinho dos outros trampos, né? Tem o projeto Fique Legal, que é o projeto de redução de danos, que a gente vai nos festivais falar sobre drogas, falar sobre os usos com a galera, como se cuidar, e também testagem colorimétrica com reagentes, né? A gente testa o LSD para ver se é LSD, para ver se não é N-bomb, testa o MD e vai conversando com as pessoas também. Isso é uma política pública, né? Política de redução de danos. Um dos entraves para nós é que a gente não recebe grana. A gente não cobra nada, né? Até os reagentes a gente ganha da galera do Reaja. Então, às vezes, quando convidam a gente para ir para algum evento trabalhar, eles falam que é para a gente vender o ingresso, para daí a gente ter dinheiro para ir, sabe? Resumindo assim. Eu estou na marcha desde 2016, à frente desde 2019, Marcha da Maconha. Eu até estava com medo se eu podia falar isso aqui, porque, né, guarda municipal, aquelas coisas, né? Não, eu cheguei aqui, eu estava, né, assim, cara. Mas, enfim, vim, né? Tamo aí, tá massa. Então, e aí, no dia da marcha de 2019, que foi depois daquele bololô todo com o Bolsonaro, enfim, numa praça tinha evento para os bolsominions e na outra praça era a nossa Marcha da Maconha, né? E aí, do nada, chegou a viatura da PM, assim, eu pensei, meu caralho, já era, fodeu, né? Aí ele falou assim, não, a gente está aqui para defender vocês. 2 minutos? Meu Deus. Que é para a gente... Enfim, daí a marcha, a PM ajudou a marcha a passar no meio dos bolsominions. Então, essa data, esse momento foi histórico para a gente, entendesse? Mas porque o sargento lá, ele é humanizado, enfim. Tá ligado? Então, eu tenho muito isso, que movimento cultural e movimento artístico na quebrada é redução de danos, sabe? Eu defendo bastante isso. Eu também, lá em Joinville, eu apresento uma batalha de rima, que é muito massa. Sempre estou puxando a galera, falando que isso aqui é resistência, isso aqui é movimento de rua, a gente está fomentando a cultura e tal, e a PM passa lá e pega meu nome e fala, não tem ninguém fumando aqui. Eu falo, não, tal, né? Que eles piquem. Então, para encerrar, quero dizer que redução de danos e luta antimanicomial andam juntas. É a luta por direitos e liberdade do usuário, não tem como falar de uma sem falar de outra. As comunidades terapêuticas são os novos manicômios, isso não tem, né, o que falar, que, por sua vez, são exemplos de estrutura de controle social. Tanto a política de drogas quanto as comunidades terapêuticas, os manicômios, desde a sua criação, foi para controlar os corpos de pessoas negras, pobres, pessoas que não se encaixavam no quadradinho imposto pela colonização, né? Porque as comunidades terapêuticas são localizadas tão longe dos centros, né? Eu fiquei até pensando nisso também, para dificultar se a pessoa quiser fugir, né? Na RAPS, na Rede de Atenção Psicossocial, tem consultório na rua, tem os CAPs, o serviço residencial terapêutico que foi proposto, que as pessoas deveriam sair do manicômio e serem levadas para lá, que promove a autonomia onde a pessoa tem liberdade. Tem também a unidade de acolhimento, que acolhe e protege pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e violação de direitos. Então, todos esses dispositivos tem na RAPS, né? Era para ter no município. Se todos esses dispositivos fossem fortes, né, se todos esses dispositivos fossem fortes nos municípios, não teria comunidade terapêutica, né? Não teria esse viés religioso, enfim. E é isso, então, gente. Muito obrigada e estou honrada de estar aqui. É isso. Valeu. Vamos lá, gente. Boa tarde. Bom, eu sou o Gil, eu sou psicólogo, faço parte do conselho, represento o Instituto Arco-Íris no Conselho Municipal de Direitos LGBT aqui em Floripa. E tenho aí uma atuação não tão longa, mas
bastante profunda e intensa na política pública de saúde, né, e da assistência social. Então, acho que meus relatos vêm dessa, né, apenas para localizar um pouco do que eu trago dessa experiência para vocês. Começa com o tema da gente trazer uma política de droga antimanicomial, não tem como não ser a redução de danos, né? A redução de danos, ela nos dá a possibilidade de olhar de fazer uma prática antimanicomial no sentido de cuidado mesmo, um cuidado que garanta a diversidade, que respeita a singularidade das pessoas, mas, para além disso, ela nos articula politicamente. Tá? Eu queria fazer um pouco o que me frustra, essa ideia de antimanicomial. Gente, que coisa feia. Manicomial. A gente passa por aí, as pessoas não sabem o que é isso, né? A gente tem que esperançar. A gente deve esperançar, a gente deve ser otimista, mas ela tem que vir junto de uma análise de como a gente está em questões de organização. Bom, o antimanicomial, na verdade, é uma luta antirracista, né? Então, acho que a gente tem que começar a dizer para as pessoas com palavras um pouco mais acessíveis, né? Porque senão a gente vai ficar falando de nós para nós. A gente tem muitos desafios, muitos desafios. Um deles é, estando aqui dentro, transformar nesse processo de a militarização que a gente tem, que é um aparato de controle social e que a gente não pode, né? A gente tem que atuar no cuidado, mas também se articular politicamente para questionar essas instituições que matam as pessoas. E aí, com todo respeito ao meu colega que tem tentado aí, né, fazer uma transformação nesse espaço e se articulando com a saúde, mas pensar de que forma a gente faz isso para os outros setores. Tá? Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios. Outra questão é que eu acho que a redução de danos, e aí muito devaneando mesmo aqui, mas não é do nada, né? Eu acho que isso vem desse lugar eu tenho, né, da minha experiência profissional, e aí eu quero também trazer um relato de como foi passar e atuar, porque é isso, eu não consigo pensar num cuidado se não for pela redução de danos, porque ela é uma ética, né? Ela está atravessada numa perspectiva de você encontrar o outro, e ela não diz somente sobre o cuidado com a substância, né? Porque a redução de danos, ela vai olhar e vai dizer assim, bom, não é só a substância, tem um sujeito, e esses dois encontros acontecem num lugar. A gente interseccionaliza isso, né? Às vezes o debate sobre a substância ou sobre a relação com a substância pode ou não acontecer, dependendo do que contexto você está. Tá? E aí eu trago um momento em que eu facilitava uma oficina de redução de danos para as pessoas, para os usuários da RAPS, mas principalmente para as pessoas em situação de rua. Essa oficina acontecia no Instituto Arco-Íris, que é uma ONG que na década de 90, vem construindo e vem carregando a redução de danos, né, em Florianópolis, junto com o GAPA e outras instituições aí, né, importantíssima na luta. E a gente tinha uma oficina que a gente conseguia debater as questões da redução de danos, também vinculada às sexualidades, mas a gente tinha um espaço. Né? A gente tinha o Instituto Arco-Íris é um espaço cultural, né, que fica aqui no centro de Floripa, e a gente tinha cadeiras, a gente tinha mesa, a gente tinha drogas no sentido do café, o açúcar, a bolacha, para que essas pessoas também se alimentassem, né, para que a gente crie um ambiente que possibilite a gente falar sobre a questão prejudicial naquela situação. Bom, isso dentro de um espaço que permita, tá? A gente tem um período, nesse meio tempo, a gente teve a pandemia. E aí a gente tem uma questão aí bem grande, como que a gente fala de drogas se tem outras questões atravessadas às pessoas vulnerabilizadas, né? As pessoas, só para tentar contextualizar, a gente teve que fazer uma organização política para que a gente ocupasse um espaço e reivindicasse a Prefeitura de Florianópolis um espaço adequado para poder receber as pessoas em situação de rua no momento da pandemia. Tá? E aí ocupamos a Passarela da Cidadania, que é uma passarela onde acontece o carnaval, e uma média de 400 pessoas em situação de rua lá dentro. Tá? Como que a gente teve o Instituto Arco-Íris e vários outros espaços fecharam, né, por determinações, enfim, que foi preciso mesmo, e a gente pensou, de que forma a gente vai falar sobre o cuidado em saúde relacionado às drogas naquele espaço. Como que a gente faz isso? Era preciso entender que foi preciso, um dos maiores desafios,
que eu, né, depois, no momento a gente fica atordoado sem saber o que fazer, mas depois a gente se afasta um pouco e começa a perceber. Se a gente precisava entender o ambiente daquele espaço, a gente passou meses tentando falar sobre prevenção à Covid, sobre as questões do uso de crack, né? No mesmo sentido, vinha a guarda municipal e mandava as pessoas que viam no gramado dizer assim, vai usar crack lá dentro da passarela. Né? E isso é um estigma que aí é gerado também, né, em cima das pessoas que já são vulnerabilizadas. Então, de novo, com todo respeito, porque não é sobre as pessoas, mas sobre as instituições. E a redução de danos precisa nos dar aparato, e um dos maiores desafios que eu vejo é a organização política. Né? Para poder ter condições de se articular e contar com as pessoas para poder fazer uma ação que promova saúde e cuidado, que é pintar o muro, né, que é dar dignidade, é reduzir estigmas sobre isso. Mas isso se faz organizando, né, se faz com organização política. Então, a gente entendo que o processo, o maior desafio é a formação. E dentro da luta antimanicomial é o letramento racial, porque o manicômio ele é utilizado para poder esconder, matar as pessoas indesejadas deste país. E elas ainda existem. Então, há um movimento de fazer um cuidado humanizado, e isso parte muito da nossa formação, tá? Mas há também um outro movimento da gente questionar e dizer que chega, né? Que a gente precisa transformar ou cessar com essas instituições. Bom, lá voltando para o relato, a gente precisou entender que precisava fazer assembleias, precisava fazer formação política para poder, antes de falar de droga ou de prevenção à Covid, que tem sim as suas importâncias e precisam ser discutidas, né? Por isso a gente precisa discutir com responsabilidade, pedir reivindicar a legalização, né? A gente precisava organizar as pessoas, entender quais eram as pautas, discutir com as pessoas em situação de rua como a gente ia organizar o espaço para receber. Né? Então, o cuidado passa por um processo de formação. E aí eu acho que nós, né, o pouco de experiência que eu tenho na luta antimanicomial, me coloca a pensar assim, que a gente faz umas marchas pequenas até, né? Será que a gente está formando politicamente as pessoas que a gente encontra? O nosso trabalho é de cuidado, mas também é formação política. E a redução de danos diz para nós o seguinte, cuide respeitando, vamos fazendo um movimento né, um cuidado integral, mas a formação política faz parte do cuidado. Se a gente esquecer esse lado, nós vamos conviver com aquilo que nos mata. Tá? Acho que é isso. Passo o meu colega aí, porque essa é a reflexão que eu tinha para trazer. Dois. Bom, todo mundo falou em pé no púlpito. Estou me lembrando dos tempos que eu ia na igreja católica. Dava uma tremedeira, eu tinha uns 9 anos. Pode fazer análise aqui? Bom, boa tarde. Essa é a última do dia, aguentem firme. Meu nome é Altieres, eu sou psicólogo. Tenho alguns empregos, graças a quem eu tenho que agradecer. Um deles é como docente na Escola de Saúde Pública do Paraná, trabalho no SUS, acompanhando residentes em saúde mental. Outro deles é na clínica, tateando a esquizoanálise enquanto dobra da psicanálise. E outro deles é no Conselho Regional de Psicologia do Paraná, a quem agradeço, né, em nome de todo o CRP 08, essa ponte, essa parceria aqui com o 12, né? E que bom que a gente possa fazer coisas juntos, né? Para tentar remar contra essa maré fascista, né? Que faz esse projeto Sul Maravilha, né? Enquanto a cadela do fascismo estiver no cio, não teremos um dia de paz, né? Era algo assim que Bertolt Brecht nos deixou de herança e lembrete, né? Então, fazer resistência no Sul tem peso 2, né? Tem peso 2 o corre de vocês, tem peso 2 tudo isso. E que legal que a gente pode fazer essas articulações.
Bom, esse é um evento muito brioso, eu estou aqui desde as 10h30, gostei muito das falas, das intervenções, que legal poder fazer esse fechamento, e que pena, né, ter pouco tempo para isso, né, porque a vontade é falar bastante, então eu preciso ser telegráfico aqui para também não fugir do tema, né. Acho que ficam algumas considerações, já que nós estamos falando de luta antimanicomial, alguns lembretes, né. Primeira coisa, não tem como fazer luta antimanicomial e passar pano para o proibicionismo. Não tem como bradar por uma sociedade sem manicômios e tolerar que pessoas pobres, pretas, periféricas estejam puxando cana, né, por conta da guerra às drogas, que, na verdade, é guerra às pessoas pobres, né, pretas, periféricas, né, do recorte de classe social, né? A gente vive num país que herda a Casa Grande e a senzala, né? Então, essa consideração é fundamental. Qualquer papo de reabilitação psicossocial que não considerar a crítica ao proibicionismo, desconfiem, né? Estamos comprando gato por lebre. Segunda questão, por que a gente conta tanto a história da reforma psiquiátrica? Quando você, com todo respeito, eu também faço isso, também dou aula mas quantos eventos que a gente vai sobre o 18 de maio, não sei o quê, e a gente está rememorando a história da reforma psiquiátrica no Brasil. Que história é essa que às vezes parece tão mal contada, né, ou mal acabada, ou por ser inventada, né? E aí é interessante a gente olhar a história de como a pauta álcool e outras drogas entra nessa história, ou o delay, ou o atraso, né? Sabemos que o primeiro CAPS no Brasil, a gente já viu muito essas aulas, né? Foi o CAPS Luiz da Rocha Cerqueira, inaugurado ali na rua Itapeva, atrás da Avenida Paulista, 1988, por aí, 6, né? Legal. E o primeiro CAPS AD? Né? Só lá para os anos 2000. Né? Então, por que esse atraso? Né? Esse atraso ele é sintomático de uma luta antimanicomial que não pôde, por diversas questões históricas, do proibicionismo, do moralismo, ou não ousou meter o pé na porta nessa questão. A gente chegou com um delay no campo álcool e drogas, né? E, por conta disso, toda aquela espinha dorsal das comunidades terapêuticas que estava no Brasil desde os anos 70, foi envergada, foi capturada pelo neopentecostalismo, né, pelos germes do pensamento único, mono, portanto fascista, né, e foi levada para esses outros lugares ao longo dos anos 80 e 90. Fica difícil fazer essa concorrência se a gente já não chega de cara propondo um modelo nessa questão. Então, muito do que a gente trabalha hoje é tentando ainda fazer esses remendos. O próprio CAPS-AD, colegas, eu defendi numa tese de doutoramento que o que nós fizemos foi um puxadinho, né? Sabe o puxadinho, né? Quem é da quebrada sabe o que é puxadinho, né? A família cresce, vamos fazer um puxadinho para quem tem a sorte de ter um terreno e casa própria, né? Quem mora de aluguel não faz. Mas o que acontece? A gente, precisamos acabar com os manicômios, não sei o que, a experiência, vamos fazer um centro substitutivo para modelo da Itália, Franco Basaglia, fizemos o NAPS, depois fizemos o CAPS, né? Foi um pouco essa a ideia. Aí precisamos cuidar da questão de álcool e outras drogas, esse debate está mudando, isso depois dos anos 90, né? A gente tem agora uma política nacional de atenção integral ao usuário de álcool e outras drogas, estamos desenhando isso, como aconteceria no começo dos anos 2000. Que equipamento nós vamos fazer? Dá para imaginar o pessoal lá, a gente tem um CAPS, vamos fazer tipo um desse. Legal, que bom, né? A gente gosta de equipamento substitutivo, mas tem algumas questões aí que não são tão simples. Primeiro ponto, fazer reabilitação psicossocial ou reinserção social de quem teve no manicômio por 10 anos, por 6 meses, é muito diferente de fazer esse movimento para quem é usuário de álcool e outras drogas, que às vezes não tem dificuldade de circular pelo território, muito pelo contrário, conhece territórios que nós nem imaginamos que são territórios. E todo o território é psíquico,
É importante considerarmos isso numa concepção de territorialidade, de SUS, que herda o trabalho de Milton Santos e todo o arsenal de Félix Guattari, Gilles Deleuze, todos esses autores. Então, essa é uma primeira operação. Segunda operação, né, a gente demorou para chegar com a história do CAPS 3. Né? Então, a gente faz CAPS AD ainda no modelo de CAPS 2, sem pensar numa retaguarda para as crises, para as abstinências, para as desintoxicações. Né? Terceiro ponto, só depois de muito tempo com a RAPS, né, é que a gente vai pensar que não é só o CAPS AD3 que vai dar conta, que a gente vai precisar fazer um troço chamado Unidade de Acolhimento Transitória. Unidade de Acolhimento Transitória é a concorrência para essa espinha dorsal que são as comunidades terapêuticas, ou esse calcanhar de Aquiles da reforma psiquiátrica, que são as comunidades terapêuticas. Outro ponto, a gente demorou muito tempo para entender que o lugar de cuidar de uma pessoa que faz uso de álcool e outras drogas e tem questões de saúde, não é no hospital psiquiátrico, não é na comunidade terapêutica e também, colegas, não é no CAPS AD. O lugar para cuidar dessas pessoas é onde a Zelise trabalha, é na unidade básica de saúde. Porque o sujeito é da unidade básica de saúde pelo princípio da territorialidade, atenção primária em saúde. Se tem uma especialidade, uma demanda por atenção especializada, aí vai para o CAPS AD, mas com a premissa de voltar para a atenção primária em saúde. Enquanto a gente não tiver equipes mínimas de saúde mental na atenção primária em saúde, como faço jabá, né? Acho que até consigo mais 6 meses de emprego depois dessa. Como a própria referência técnica do CREPOP para atenção básica à saúde, que eu considero, é uma das minhas 3 favoritas, né? Essa de política sobre drogas e a do CAPS. A própria referência técnica diz, enquanto a gente não chegar na atenção primária em saúde, descer a PNAB, né, Política Nacional de Atenção Básica, como está, a gente não vai conseguir engajar a reforma psiquiátrica. O Sistema Conselhos de Psicologia tem prestado contribuições nesse sentido, acho que a nota técnica 17/2022, ela também ajuda a colocar os pingos nos is, né? Em termos da RAPS, existe uma jabuticaba que quase ninguém nunca viu, né? Uma espécie de diamante, que são centros de convivência cooperativa. A potência desses equipamentos atrelados à atenção primária, e notem, é a primária, né? É o que garante que a atenção primária é o lugar do cuidado. Né? Então, colegas, são algumas pinceladas aqui que a gente poderia desenvolver com mais calma, mas falando de uma dimensão que é a dimensão dos equipamentos, dos serviços, de como a gente avançou na RAPS e como a gente foi, né, gaguejando com toda escusa, como diria Walter Delgatti, né, naquela bonita intervenção ao Sérgio Moro, com todas as escusas ao termo capacitista aqui que eu usei. Né? A gente foi dando solavancos até chegar nesse debate. E, às vezes, a gente naturaliza coisas que não dá para naturalizar. Vou citar alguns exemplos. Fiz um trampo no CRP do Paraná chamado Cartografia da RAPS. Eu estou falando rápido por causa do tempo, vocês avisam aí, não quero passar a régua, tá? Nesse trampo, eu visitei 67 equipamentos da RAPS, divididos em atenção terciária, secundária e primária. Portanto, hospício, vi muito hospital psiquiátrico com o chão encerado, né? O pessoal adora encerar chão, assim. Parece aquela música do Roberto Carlos, Meu Carro é Vermelho. É impressionante, assim. Por quê? Né? No meu entendimento, isso era uma espécie de sintoma, né? Agora, isso aqui não fede mijo mais, né? Olha como nós melhoramos, né? E visitei, por exemplo, o CAPS AD, que tinha nas suas dependências, grupos de NA. Vejam, né? Com todo respeito a todas as abordagens, eu trabalho na clínica, eu sei o corre que é quando a pessoa quer parar e
vale o PTS da pessoa. Se ela topou a abstinência, se para ela é aquilo, se o NA serviu, que bom, vamos fortalecer o corre da pessoa. Mas trazer isso para dentro de uma política pública, né, pelo simples preceito da laicidade, é, no mínimo, questionável, né? Vou dar um outro exemplo. Gambiarras, desmontes. Curitiba e também o município de Pinhais têm fundido os CAPs com CAPs AD, né? Então, a conta é assim, quantos CAPs a gente tem? A gente tem 8. E CAPs AD? A gente tem 6. Olha, e se todos os CAPs atendessem tudo? A gente teria 14 de um, 14 do outro, opa. Fizeram isso, passaram, né? Tem o CAPS territorial, ainda são ruins de nome, né? Pô, todo CAPS é territorial, né? Mas deram esse nome. Lá em Curitiba é isso. Fica uma questão aí para o Ministério Público, né? Pô, se o CAPS AD tem um tipo de faturamento e o CAPS tem outro tipo de faturamento, né? Não sei em valores, mas vamos supor, se um é 470 mil no ano e o outro é 400 mil no ano, quando você faz um CAPS híbrido, qual que você fatura? O valor do menor ou o valor do maior? Né? Alô, Ministério Público, fica aí levantada a bola, né? Mas são algumas questões importantes, gente. Nós, fora a brincadeira aqui, né, o devir comediante aqui de Botequim, são algumas questões para a gente pensar a inserção do CAPS-AD dentro da saúde mental, dentro das políticas públicas e toda essa pauta. A premissa é, não tem como fazer esse debate sobre redução de danos sem fazer o debate sobre o proibicionismo, né? Um CAPS que fala que trabalha com redução de danos e a redução de danos é reduzir o consumo até a pessoa parar, fala de um tipo de redução de danos, né? Aí eu pego muito o gancho da fala do Gil, né? Pegando essa questão de uma redução de danos política, né? Pego muito o gancho da Zelise, que felicidade poder falar depois de vocês, fica fácil, né? Para pegar o gancho da estética, da arte como redução de danos, né? No CAPS-AD que eu trabalhei, em São Paulo, Santana, o gerente à época, Vilmar Ezequiel dos Santos, escreveu uma dissertação de mestrado pela Escola de Enfermagem da USP, chamado O Sujeito / Objeto da Redução de Danos, onde ele fez um levantamento da literatura de como a redução de danos era encarada. Há um tipo de olhar para a redução de danos que é isso, reduzir, né, o consumo até zerar. Mas essa perspectiva ela é voltada para a abstinência. Ela está ligada a esse modelo biomédico, né? É isso que pode dar nome aos bois aqui, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria defende, né? Só vale se for abstinência, né? Não vale se for temperança. Só vale se for abstinência dentro desse ideal de zerar as drogas, né? O ideal da guerra às drogas e o ideal de uma espécie de corpo limpo, né? Como se fosse trapaça qualquer tipo de acoplamento neuropsíquico, né? Que diga aí quem usa celular, dopamina aí, 5 minutos? Que fortuna, pensei que era 2. Então, né? Então, esse é um tipo de redução de danos. A gente tem outras perspectivas de redução de danos. Às vezes reduz, por exemplo, só as populações marginalizadas, né? É outro tipo de redução de danos. A gente tem uma outra perspectiva voltada para a sociedade geral, mas de forma muito incipiente, né? Do tipo campanhas como Se Beber, Não Dirija, né? Mas que na prática não tomam nenhuma ação contundente com posto de gasolina vendendo conhaque Dreyer, né? Oi? Pois é. É isso aí, né? Esse é o país do... Como é que é? Você sabe com quem está falando, né? Ou aos meus amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Né? É isso aí mesmo. Agora, tem um tipo de redução de danos, aí sim, né? Que aí a gente chega, que é quando a gente olha para o capitalismo, que a gente olha para todo o sistema que a droga ocupa na economia, não só economia financeira, mas economia psíquica, de uma sociedade que tem aí
faço meus tributos à psicanálise, que tem esse apelo, esse imperativo pelo gozo, né? As drogas caem aí como uma luva. Então, a gente precisa pensar um tipo de redução de danos olhando por essa perspectiva. E que precisa ser pragmática, porque nós nos organizamos em torno das drogas. Esse evento teve drogas aqui dentro, a cafeína. Podemos falar isso aqui na Guarda Civil Metropolitana sem o risco de tomar um puxão de orelha ou um cacetete nas costas. É uma sociedade que se organiza em torno das drogas e não é de hoje. Antônio Escorrotado nos mostra que sempre estivemos em torno das drogas, né? Em diversos momentos, não teve nenhuma época, nenhuma cultura que passou sem substâncias psicoativas. Poderia ficar meia hora falando, citando Escorrotado. Tudo isso, aí eu fecho com esse comentário, né? Nos faz pensar num dispositivo das drogas. Aí eu uso esse termo, o Foucault tem a ideia do dispositivo, né? Ele fala que o dispositivo da sexualidade não é uma história sobre as práticas sexuais, mas como a sexualidade é incorporada pelo sistema de poder para ditar que corpos podem, que corpos não podem. Essa é a ideia do dispositivo em Foucault. A gente fala dispositivo das drogas, né? Rubens Adorno, Daniele Rui, são tantos autores que pensam nessa chave, que é o que você ativa em torno do signo da droga. Em torno do signo droga, você pode marcar corpos para morrer, né? Isso que a Zelise comentava lá, de estar fazendo rolê e a polícia parar, e aí, estão fumando? Não estão? Né? Porque se tivesse, poderia vir a ser um pretexto, não quero cometer aí nenhuma fala direta, né? Então, a nossa ação enquanto psicólogos, psicólogas, psicólogues, é por uma luta antimanicomial que considere a redução de danos por essa perspectiva mais abrangente e que traga essas questões clínicas, da clínica do uso abusivo de álcool e outras drogas, não só em relação às pessoas atendidas, mas também nessa perspectiva da clínica da cultura, né? Ou seja, como a droga é entendida nessa cultura, né? Olha que legal que a gente está vendo o deslocamento do entendimento sobre maconha, né? Como que era difícil, há 20 anos atrás, falar sobre maconha dentro da Guarda Civil Metropolitana. E hoje a gente já, com estudos, sabemos o potencial terapêutico, medicinal e também o debate sobre o uso recreativo. Que bom, avançamos. Isso nos mostra um deslocamento do signo da droga, né, da maconha. Olha o que nós fizemos em relação ao tabaco. Eu sou de uma geração que via Ayrton Senna, domingo de manhã, levando bandeirinha do Brasil, patriota, né? E, se vocês forem ver, foi um grande vendedor de drogas. Primeiro ele corria na Lotus, vendia John Play Special, né? Depois corria na McLaren, vendia Marlboro, né? Olha a glamourização do tabaco, da nicotina, Souza Cruz, Philip Morris. Olha como isso mudou nos 20 anos. Deslocamento de um entendimento sobre a droga, nicotina, sobre o tabaco. Quantos outros a gente pode ter, né? Tem muitos estudos. Hoje o Sistema Conselho de Psicologias tem uma proposta de debater o uso sobre psicodélicos, né? Há muitos autores que afirmam que há duas invenções decisivas no século XX. Uma foi a da bomba atômica, a outra foi a do LSD. Façam suas escolhas, né? Assim como o Sistema Conselho de Psicologias tem debatido a maconha, graças ao trabalho de Anderson Matos e o pessoal de Minas Gerais, né? Fizeram inclusive um congresso. Isso também é um convite para que a gente chegue numa outra perspectiva clínica, né? Freud era usuário diário de cocaína. Freud escreveu o que escreveu, formulou o que formulou, está lá Carlos Ginzburg, falando do paradigma indiciário. O que daquilo do Freud, principalmente no começo, de procurar as pistas para o inconsciente, não se assemelhava ao Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle, e todos os delírios paranoides de um uso costumeiro de cocaína. Cocaína Bayer, né? Nem vou fazer a piadinha, se é Bayer,
né? Vocês sabem bem. Nós somos uma ciência que nasce das drogas, né? Enquanto psicologia. É importante reivindicar. Isso para não falar dos estudos, né, óxido nitroso, expansão da consciência, mesmo técnicas malucas de ficar rodopiando as pessoas, estados alterados de consciência, flertes com religião, metafísica, espiritismo e por aí vai. É importante reivindicarmos esse lugar, não o lugar de prescritores, mas o lugar de quem pode dar sentido às experiências, às tripes, aos usos abusivos, aos circuitos viciosos, por fim, à tríade de Olivenstein, né? Olhar a substância, o sujeito e o contexto. O tempo nos cobra, gente. Esse é o recado. E agora vem a parte do número. Eu não fiz a minha audiodescrição, que é uma espécie de etiqueta, né, em eventos do Sistema Conselho de Psicologia. Então, eu fecho aqui fazendo minha autodescrição, em homenagem ao que a Zelise falou e o afeto dela de sentir medo ao entrar nesse lugar, nesse auditório, né? Se poderia falar sobre maconha aqui, né? Então, minha audiodescrição, videodescrição, eu sou um homem branco, um tanto calvo, né, bastante calvo, uma barba por melhorar. Em homenagem a Zelise, eu visto uma camiseta roxa, muito bonita, da Marcha da Maconha de São Paulo, de onde eu venho, Zona Leste. Tá bom? Podemos, liberdade de expressão. Uau! Do começo ao fim, acho que nosso evento cumpriu ao que se propôs, que era principalmente provocar uma inquietação e uma reflexão crítica sobre os lugares em que a gente atua enquanto servidores das políticas públicas ou futuros, e que amanhã, né, o Dia da Psicóloga, a gente continue ressoando todos os debates que aconteceram para pensar de que forma a gente vai implicar a psicologia às demandas da sociedade, né, em defesa dos direitos humanos. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço especialmente a presença dos nossos convidados que estão por aí, que prestigiaram o nosso evento. E assim encerramos o nosso seminário. A Carla pediu a palavra. Pessoal, não vou ocupar muito tempo de vocês. Eu só quero... Estão me ouvindo? Pessoal, rapidinho. Na verdade, eu só gostaria, mais uma vez, de estar agradecendo em nome dos coletivos
e pedir para a gente rapidamente registrar esse momento, tirar uma foto todo mundo junto. E, mais uma vez, parabenizar toda essa equipe da organização que se dedicaram com carinho e fez com que a gente conseguisse realizar. Então, obrigado, CRP, obrigado, Crepop, obrigado, Adriano, e obrigado a todo mundo que hoje vieram até aqui, dedicaram o seu tempo para poder a gente construir junto. Valeu.